À espera da nomeação na região mais violenta do interior do estado, aprovados em concurso da Polícia Civil esperam há 4 anos para serem efetivados. No Vale do Paraíba, a defasagem de policiais chega a 20%, segundo o Sindicato dos Investigadores. Futuro garantido? De olho na estabilidade e no plano de carreira, mais de 4.000 pessoas passam o domingo prestando concursos em São José dos Campos. Futuro interrompido. Em média, 5 crianças morrem por dia no Brasil, vítimas da violência no trânsito. Parentes do menino que morreu atropelado no fim de semana em Pindamonhangaba denunciam falta de sinalização no local do acidente. Enem 2018, abertas as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio. O prazo termina dia 18 de maio. A prova é a porta de entrada para universidades públicas e particulares. Vaga garantida após vitória em casa contra o Brasília Búfalos. São José carimba o passaporte para a semifinal da Liga Ouro de basquete. Segunda-feira, 7 de maio. Está no ar o Band Cidade, segunda edição. Olá, muito boa noite para você. Boa noite. Apesar da redução de vários indicadores criminais, conforme o último levantamento divulgado pela Secretaria de Segurança Pública no mês de março, o Vale do Paraíba ainda é considerado uma das regiões mais violentas do estado. E mesmo assim ainda sofre com a defasagem de policiais, principalmente policiais civis, né, Rose? Um exemplo são aquelas que ficam em aberto após a aposentadoria de servidores e que não são repostas. Mas não é por falta de concurso. Pelo contrário, o problema é a nomeação dos aprovados, que geralmente não acontece dentro do prazo previsto. E o mais curioso é que, em meio à defasagem, novos concursos são abertos. Após 2 anos de muito estudo e preparação, em 2014 o Paulo finalmente pôde comemorar a publicação de seu nome na lista dos aprovados em um concurso para a Polícia Científica do Estado de São Paulo. Mas a alegria durou pouco. É que 4 anos se passaram e ele ainda não foi chamado. A palavra que define é frustração, né? Porque foi muito tempo de dedicação. Tem cargos vagos, mas falta vontade política. Só basta o governador assinar, a academia de polícia está livre, tem vagas, então a gente não consegue entender o porquê que não acontece as chamadas, né? Nesse processo seletivo, foram aprovados servidores para as funções de atendente de necrotério, auxiliar de necropsia, desenhista, técnico pericial, perito criminal e fotógrafo, função escolhida pelo Paulo. Das 120 vagas para este cargo, até o momento, 100 aprovados foram efetivados. O concurso, que tinha validade até 2017, foi prorrogado pelo governo do estado até 2019. Na tentativa de pressionar as autoridades, o estudante se uniu com outros aprovados para criar uma comissão. Fazemos levantamentos de cargos vagos, tudo para conseguir a nossa nomeação. Na verdade, a gente não deveria nem fazer isso, né? Porque é obrigação do estado, mas como o estado não se mobiliza, nós resolvemos fazer uma coisa que é papel do estado, mostrar para a população a falta de efetivo, a quantidade de aposentadorias em curso. Parece um descaso muito grande do estado com uma polícia tão importante, porque sem a polícia científica não tem investigação e não é feita a justiça, né? De acordo com o Sindicato dos Investigadores do Estado de São Paulo, a defasagem de policiais civis da região chega a 20%. E com a falta de servidores, o trabalho de investigação para solucionar os crimes fica cada vez mais prejudicado. O delegado regional e secretário do sindicato afirma que, para amenizar a situação, estagiários estariam sendo contratados e servidores de cidades menores estariam sendo transferidos para as delegacias em que a demanda é maior. Ele ainda denuncia que desvios de função têm sido comuns em todo o Vale, o que é irregular. O exemplo seria o do investigador, que é chamado a assumir um determinado cartório cartório criminal numa delegacia. Muitas vezes as ordens emanadas do Ministério Público, dos delegados de polícia, ordens de investigação, vão ficar lá paradas aguardando. E aí o que acontece? O escrivão e o delegado tem que pedir que aumente o prazo desses inquéritos. Isso vai prejudicando o serviço de investigação e
a elucidação dos crimes, com toda certeza. Em visita à região no mês passado, o governador Márcio França disse que até o final deste ano, 600 servidores aprovados em concursos na área da segurança pública devem ser nomeados para a região. A Polícia Civil também abriu um novo processo seletivo para preencher em todo o estado 400 vagas de agente policial e 200 de auxiliar de papiloscopista. E prestar um novo concurso começa a entrar nos planos de quem ainda aguarda pela nomeação sem nenhuma previsão de ser chamado. Eu sempre quis esse cargo, mas a gente não pode ficar esperando para sempre, né? Então, eu estou estudando para o cargo de escrivão, agente de telecomunicações, mas é triste, né? Você ser aprovado num concurso e ter que começar a estudar para outro do zero. Isso é horrível. E essa defasagem de policiais no Vale do Paraíba é confirmada pelo comando da Polícia Civil na região, que também aguarda essa reposição, ainda mais após as recentes prisões de policiais civis que foram denunciados pela Justiça por envolvimento com traficantes. Então vamos ao vivo até São José dos Campos, onde está o repórter Tiago Bezerra. Muito boa noite, Tiago. Bom, no caso específico aí de São José dos Campos, o DEINTER já tem alguma previsão para a reposição dessas vagas, né, desses 30 policiais que foram presos aí de uma só vez e acabaram esvaziando praticamente as delegacias no ano passado. Boa noite para você. Boa noite, Rose, Márcio, a todos que acompanham o Band Cidade segunda edição. Não, ainda não há alguma previsão. E o mais engraçado, assim como a gente acabou de ver aí na reportagem da Caroline Rossazzi, é que a Polícia Civil abriu mais um concurso público, mas aquelas pessoas que fizeram o concurso há 4 anos atrás até agora não foram chamadas. Para falar um pouquinho mais sobre a situação especificamente aqui de São José dos Campos, a gente conversa agora com o Dr. Marcos Rogério Pereira Machado, que é delegado assistente aqui do DEINTER 1 de São José dos Campos. Doutor, começo perguntando para o senhor a respeito dessa situação desses cerca de 30 policiais civis que foram afastados, né, por conta de envolvimento com tráfico de drogas. Isso aconteceu no ano passado e até agora a notícia que a gente tem é que nem todos voltaram ao trabalho, essas vagas ainda não foram repostas. Como que está essa situação? Boa noite. Boa noite. Essa reposição já vem sendo feita, mais da metade do número de policiais já houve essa reposição, não só de remanejamento de outras unidades, como também designados pela própria Delegacia Geral de Polícia de São Paulo. Então, o trabalho não foi prejudicado, a Delegacia de Investigações Gerais já está com a produção voltando à normalidade, aí o esclarecimento dos homicídios na região. A respeito dessa informação que a gente conferiu aí na reportagem, né, dessa defasagem aí no efetivo, que está acontecendo um desvio de função, né, ou seja, pessoas que estão exercendo funções diferentes daquelas para as quais elas foram contratadas. Como que está acontecendo isso realmente na prática, levando em consideração a situação daqui de São José? Olha, nós não temos um conhecimento específico de algum desvio de função. Se eventualmente um investigador de polícia passou a digitar algum RDO, algum BO, é uma situação momentânea, se ele eventualmente está trabalhando com inquéritos policiais, é uma situação momentânea para ocupar ali algum período. Não é comum, normalmente são os escrivães de polícia. Há, sim, convênios feitos entre o Estado e os municípios para poder acessar emprestar aí estagiários para ajudar na produção dos trabalhos. Tá certo, agora a gente abre uma pergunta lá do estúdio. Rose? Doutor Marcos Rogério, muito boa noite. Aqui é a Rosimara que está falando. Bom, apesar do senhor estar falando que essas vagas estão sendo repostas, desses 30 policiais que foram presos, a gente sabe que existe sim uma defasagem nas delegacias aqui da região. Quando nossas equipes vão à rua fazer as reportagens, os delegados acabam comentando em off, né, dessa carência. Eu gostaria de saber se o senhor tem uma ideia assim, das principais funções que realmente estão carentes aqui na região. Quais as vagas que precisam realmente ser repostas? Olha, nós sabemos, não vamos admitir que existe essa carência, existe uma certa defasagem. Nós não podemos especificar o número por questões de segurança, mas em torno de 15% a 20% em determinados cargos. Os cargos dos escrivães de polícia são os que mais fazem falta, né, para o atendimento à população e também para os procedimentos, né, dos inquéritos policiais. Nós já estamos recebendo, desde o início do ano, 48 novos policiais, entre delegados, investigadores, escrivães. Essas vagas que ainda estão pendentes, que foi citada na reportagem, diz respeito à polícia técnico-científica. Então, não é respeito à polícia civil nossa. Então,
estamos aguardando aí o chamamento desses cargos para a Polícia Científica, não da Polícia Civil propriamente. Tá certo, doutor Marcos Rogério, muito obrigado pelas informações. De volta com vocês aí no estúdio do Band Cidade. Muito obrigado, Tiago, pelas suas informações. Agradeço aí também ao delegado. Uma boa noite. Obrigada, boa noite. 8 pessoas ficaram feridas, 2 delas em estado grave, em um acidente agora à tarde na rodovia Oswaldo Cruz, na altura do quilômetro 45, no sentido Ubatuba. De acordo com a Polícia Rodoviária, um veículo que seguia na pista Taubaté teria invadido a contramão e atingido outros 2 carros. As 2 pistas ficaram totalmente interditadas durante o resgate das vítimas, que foram encaminhadas para o Hospital Regional em Taubaté. O helicóptero Águia também foi acionado durante a operação. O corpo do francês Eric Welterlin, encontrado no sábado no Pico dos Marins, em Piquete, deve ser cremado na capital paulista e as cinzas enviadas para a França. O maratonista estava desaparecido desde o dia 16 de abril e as buscas mobilizaram centenas de militares do COI, o Comando de Operações Especiais da Polícia Militar Paulista, dos Bombeiros de São Paulo e de Minas Gerais. O corpo foi localizado por um fazendeiro que desconfiou de um forte odor e acionou os bombeiros. As autoridades acreditam que ele possa ter se perdido, pois foi localizado em uma região fora da área de trilha, mas a causa da morte ainda não foi identificada. No próximo bloco, já estão abertas as inscrições para o Enem 2018, que completa 20 anos. E ainda, a criança de 7 anos morre atropelada em Pindamonhangaba. Há 2 anos, moradores cobram sinalização no trecho onde motoristas costumam abusar da velocidade. E no Brasil, o trânsito é a principal causa de morte entre as crianças. Hora certa, 7h01.